O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? Onde estás? Onde tu estás? Essa pergunta de Deus revela muito sobre Ele e sobre nós. É Deus que nos procura. Deus que nos procura, nos convidando a nos oferecer a Ele e sair do nosso escondimento, quando queremos nos proteger dEle, enganados pela culpa, pela vergonha, pelas mentiras que dentro de nós fazem crescer desconfiança em relação a Deus. Foi assim com os nossos primeiros pais. E assim ainda a mesma manobra do inimigo de Deus, aquele que odeia Deus e por isso nos odeia, aquele que é infeliz por sua escolha, por seu ódio, e que quer que todos sejam infelizes, aquele que se separou voluntariamente de Deus e que quer também nos afastar de Deus. Essa é a mesma manobra, semear mentiras, para que a gente faça escolhas más e nos tornemos como Ele, maus. Isso não é uma historinha, isso não é uma invenção, isso é revelação de Deus. E quando iludidos e permitindo que o mal entre em nós, que cause essa desordem em nós, chamamos de mal o que é bem e chamamos de bem o que é mal. Chamamos de amargo o que é doce, de doce o que é amargo, uma confusão. E aquele que é nosso amigo, nosso Criador, nosso Senhor, aquele que nos ama, muitas vezes o consideramos adversário, se não nas palavras, pelas obras. Mas Ele nos procura, é Ele que nos procura, porque Ele nos ama. E nos procurou ao longo da história de muitos modos, pela sua palavra, na boca dos profetas, pelos seus gestos, seus sinais, mas na plenitude dos tempos, o tempo que Ele preparou, Ele mesmo veio para nos encontrar, assumindo em si mesmo, em sua pessoa divina, a nossa humanidade. Que maravilha, que mistério imenso! Ele dispõe para nós o seu perdão, como nós rezamos no Salmo. Ele dispõe para nós sua graça, Ele dispõe para nós o seu resgate, sua redenção, nos convidando à comunhão com Ele. Ele desce às nossas profundezas, desce aos nossos abismos, para nos encontrar. Foi assim que Ele fez, desceu, e desceu até a morte, até a mansão dos mortos, para nos encontrar e nos levantar, e nos fazer participar da sua vida, da sua casa, como São Paulo nos disse hoje. Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. E mesmo que o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando. Isso é obra dele e da sua graça. E cada vez que nos abrimos e permitimos, e confiamos e cremos, essa obra nova vai acontecendo na nossa vida. Isso não significa viver uma realidade sem lutas e sem dores, mas vivemos as lutas e as dores com um novo olhar, com uma nova atitude. São Paulo diz, e até o volume, a tribulação momentânea, a tribulação de cada momento, enxergamos que ela é insignificante, porque acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Meus irmãos, isso é a fé que não nos aliena, não. Na verdade, nos traz lucidez para enxergar cada momento e não nos deixarmos enganar. Não vendermos uma herança maravilhosa que o Pai do céu tem para nós por um prato de lentilhas que sacia por um momento um desejo. Nós voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, diz São Paulo.
Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Tudo isso está à nossa disposição na pessoa de Jesus Cristo. Por isso importa ouvi-lo, por isso importa conhecê-lo, por isso importa segui-lo, por isso importa amá-lo. Mas aquela mesma provação e tentação dos nossos primeiros pais, enquanto peregrinamos nesta terra, se apresenta para cada um de nós, para desqualificar a palavra de Jesus, para esvaziá-la de sentido e de força. É o que ouvimos no Evangelho, quando as pessoas querem desqualificar a pregação de Jesus e os seus gestos, até atribuindo ao mal. Quantas vezes isso acontece, diminuímos a força da palavra de Jesus, ou então queremos ressignificá-la, para caber nas nossas conveniências, para caber nas nossas vontades, nos nossos sonhos, e no final das contas, não mudarmos nós, mas Ele mude. O Senhor nos convida a participar do seu convívio, da sua vida. Olha só o que Ele diz: aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. O Senhor Jesus veio transformar as realidades humanas. Ele veio valorizar as realidades humanas, mas transformá-las e purificá-las. Jesus tem vínculo natural, de família, de parentesco, de sangue, com sua mãe, com seus irmãos, com seus parentes. Mas não é pela natureza desse vínculo que eles podem ter acesso a Jesus. Jesus quer oferecer um novo tipo de acesso a Ele, um novo tipo de comunhão com Ele, de conhecimento. Olha o que São João Batista, que é parente de Jesus, testemunha, e lemos lá no Evangelho de São João. João Batista diz assim: está entre vós alguém que vós não conheceis, eu também não conhecia. E ainda repete, ele diz assim: eu também não conhecia. São João Batista, parente de Jesus, precisou conhecer Jesus de um modo novo, pela fé. Uma fé operante, não uma fé de ideias, não uma fé de sentimentos, mas uma fé que envolve a vida toda, empenha todo o ser humano e vai transformando a nossa vida humana, que empenha pela caridade em gestos. Quem pratica, quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Portanto, é preciso conhecer essa vontade de Deus e cumpri-la, por amor a Ele. É todo o contrário do pecado dos nossos primeiros pais e nossos, que é preferir a própria vontade e desprezar a vontade dEle. Meus irmãos, está à disposição para nós em Jesus Cristo um bem imenso, um bem eterno, que transforma o nosso modo de viver. Deus nos fez humanos de modo maravilhoso, mas a nossa humanidade precisa ser redimida, precisa ser transformada, precisa ser purificada, precisa ser libertada, precisa ser renovada. E tudo isso se faz pela graça dEle, que está à nossa disposição abundantemente, mas que empenha a nossa decisão, nosso querer. E nisso se manifesta também a nossa dignidade, porque o Senhor não nos constrangerá a fazer uma opção. É preciso livremente. Mas que beleza, quando a fé abre os nossos ouvidos e o coração para perceber a beleza e a verdade de quem Ele é e do que Ele oferece para nós. Comunhão com Ele, vida com Ele, uma moradia, um convívio eterno de liberdade, de bem-aventurança.